Fala galera, bom dia. Esse é o canal do Casal Viajante Sempre Livres. Hoje eu vim trazer para vocês mais uma reflexão interessante, galera, sobre o Gênesis e sobre a nossa vida, né, o nosso passado, né. Talvez o nosso não, mas o passado do nada, né, que é como se diz o início da criação, que não era nada e de repente surgiu uma poeirinha que foi se enrolando em milhares de poeiras até se tornar o mundo que é hoje, segundo a ciência, né, galera? Mas o que é mais interessante é que a própria ciência não consegue explicar como que surgiu a primeira molécula. Eles simplesmente dizem que lá dentro do nada, de repente, apareceu uma molécula e essa molécula viajava pelo espaço como milhares de outras moléculas diferentes. E essas moléculas foram se ligando uma na outra e isso se tornou o mundo que é hoje. Só que isso é meio difícil de acreditar, né, galera? Porque seria possível então estar criando um outro planeta do nosso lado agora, correto? Se isso aconteceu há milhares de anos atrás, poderia estar acontecendo até hoje. Por que que a gente não vê um planeta se formando? Então, segundo a ciência, é isso porque demora milhares de anos para que isso aconteça. É por isso que a gente nunca consegue ver. Mas são várias coisas que a própria ciência não consegue explicar, né, galera? Se é possível que uma célula ou qualquer outra coisa que eles dizem que foi que deu início, né? Que foi a primeira coisa que tinha lá no nada. Mas como é que essa coisa apareceu? Era um grão de poeira, uma bactéria, um DNA, sei lá o que que era, mas como é que essa coisa surgiu? Da onde? E essa outra coisa que originou ela, da onde que veio também? Quem criou nada? Entendeu? Como foi criado nada? Se não foi alguém que criou, como ele foi criado? E como foi criado aquilo que deu origem ao nada? São muitas perguntas sem respostas, mas existe uma diferença, né? Eu tenho a fé de que existe o Criador, né? Porque tudo tem que ter um Criador. Se a gente que é ser humano sabe que tudo que a gente cria teve um Criador, a gente é obrigado a acreditar na crença do Criador, né? Senão, eu sendo um criador, né? Que estou aqui criando conteúdo, sou um criador de conteúdo. Se eu não acreditar na possibilidade de existência de um criador, como é que eu vou ser um criador? E depois as outras pessoas vão assistir meu conteúdo e elas não podem acreditar que fui eu o criador. Um monte de gente vai querer dizer que o vídeo surgiu no YouTube do nada. Foi uma célula, um procarionte, um grão de poeira que estava lá no meio da internet e surgiu esse vídeo. É isso que eu quero dizer para vocês, galera, entende? Da mesma forma também, se a gente parar para refletir, para que você cria um você cria não, digamos assim, quando você tem uma empresa, certo? Na sua vida mesmo, até um filho às vezes, mas na empresa é mais comum isso acontecer. Quando você tem uma empresa e você ensina as outras pessoas, para que você ensina? Para que elas façam o mesmo que você faz, certo? E é essa a reflexão que eu tenho para fazer nesse dia de hoje. Para que Deus nos criou? Se você acredita em Deus, né? Para que Ele nos criou? Para que Ele deixou toda uma aula escrita para que nós aprendêssemos? Da mesma forma, quando a gente vai para uma autoescola, quando a gente vai para uma escola de ensino fundamental, ensino médio, tudo tem isso tudo eles se basearam no conhecimento que a gente tem sobre a Bíblia. Vocês acreditam nisso? As escolas se basearam na Bíblia para nos ensinar. Os médicos se baseiam na Bíblia para poder transmitir o conhecimento dentro de um consultório, dentro de um hospital. Tudo através do conhecimento que foi transmitido para nós através da Bíblia, que eles
o ser humano aprendeu que através de uma folha, um papel, um caderno, você consegue transmitir um conteúdo que você não conseguiria transmitir verbalmente. Assim como eu estou fazendo agora através desse vídeo, só que atualmente foi descoberta essa forma de fazer vídeos, né, e mantê-los aqui na internet. Até um passado muito tempo distante, né, não muito distante ainda, não era possível fazer esses vídeos para relatar tudo através de um vídeo, com imagem, com áudio. Por isso era apenas através do lápis e do papel, né? Por isso que hoje eu digo, galera, a gente tem que dar valor para nossa vida atual. Agradecer que a gente tem essas possibilidades de documentar tudo em vídeo, em áudio, que às vezes a gente não valoriza. E como eu estava dizendo, para que a gente ensina alguém, né? Para fazer aquilo que a gente está fazendo. E eu não vejo outra lógica para minha existência senão um dia eu poder ser o Criador como ele foi. Não que eu vou ser Deus ou que eu vou banir ele, como muitos querem dizer que Lúcifer queria ser Deus para poder banir Deus e se tornar o Criador, destruir Deus para ele ser o único. Não. Eu acredito em outra possibilidade, que o homem foi criando histórias negativas para poder justificar os seus próprios erros, mas que Deus nos cria para que nós sejamos como Ele, para que nós tenhamos um mundo, que nós cuidemos de outros seres humanos e que nós um dia teremos que dar o nosso próprio filho por amor ao mundo, sabendo dos erros do mundo, assim como Ele fez por nós. Consegue entender essa visão, galera? Ele nos prepara através da Bíblia, através dos ensinamentos, porque vocês podem ver, a existência dura bilhões, trilhões de anos, a criação. E por que vocês acham que os cientistas descobrem isso? Para que ver se entra na nossa cabeça que a gente tem uma eternidade para viver e que esses 100 anos aqui na Terra, né, que muitos ainda não conseguem chegar nem a 20, mas esses 100 anos que a gente tem para viver aqui na Terra são apenas aulas curtas, para que quando a gente tiver a possibilidade de ser o Criador, a gente tenha uma experiência adquirida através dessas aulas aqui na Terra. E a gente vai ter a possibilidade de criar humanos, de criar um planeta da forma que a gente quiser, com as múltiplas possibilidades que a gente aprendeu aqui, entendeu? Através dessas possibilidades de multiverso, essas coisas todas que a gente aprende aqui na nossa atualidade, a gente vai poder inserir no nosso mundo, na nossa realidade. A gente vai começar com uma escuridão. Por isso que ele ensina para nós que no princípio era apenas o nada. E quando a gente morrer, a gente vai ver o nada. Vai ficar tudo preto, vai ficar tudo escuro. E a gente de repente vai se ver como um espírito pairando sobre as águas. E aí a gente vai começar a nossa criação como a gente quer, porque a gente vai estar na escuridão, a gente vai ser a escuridão. Consegue entender isso? Por isso que Deus nos deixa esse início. Porque quando você morrer, você tem que lembrar do que você aprendeu aqui na Terra. O início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem é que vai estar com o verbo quando você morrer? Não vai ser você mesmo, que vai ser o verbo, vai ter o verbo na sua mente, na sua memória, no seu coração. Você vai estar numa escuridão imensa. E o que você vai fazer nessa hora que você não tem o que fazer? Você vai ter que começar a criar através daquilo. Talvez muitos cientistas possam querer dizer que isso seja uma alucinação, que a mente pode, o subconsciente, depois de morto, uma alma ali, a possibilidade de criar uma realidade paralela que não exista, mas que esteja em sua consciência, né? Depois de morto você vai ter consciência, e os cientistas vão querer criar várias coisas que não tem sentido, né? Mas o que eu acredito é isso, que você depois de morto você vai para uma outra realidade, né? Uma realidade sua, que cada um tem a sua, e ali a pessoa tem a possibilidade de ser o Criador, de gerar o seu próprio universo, o seu próprio sol, a sua própria lua, sua própria humanidade, controlar e gerir o seu planeta. Aí você vai decidir
se você vai mandar o seu filho para salvar os pecadores, se você vai criar um Noé para viajar o dilúvio, se você vai fazer Jonas ser engolido por um peixe, se você quer só repetir a história do Criador que você aprendeu, ou se você vai ser um outro Criador com um novo conteúdo. Consegue entender isso, galera? Foi para isso que ele nos criou, para que nós pudéssemos evoluir e com isso ele também evolua através de nós. Ele é o Criador, ele é onipotente, onipresente, ele é o maravilhoso, entendeu? Mas você também um dia pode ser. Por isso que ele nos criou, para que nós venhamos a nos superar e tentar surpreendê-lo. Tá certo? Quem gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e deixa o like para mais conteúdos como esse. Valeu, um abraço a todos e fiquem todos na paz do nosso bondoso Criador.